Olá amigos do canal Ponta Solta, eu sou o Thiago Peralta. E galera, eu era criança e meu pai me contava a história de um homem aqui do Rio Grande do Sul que dizia ter sido abduzido por extraterrestres. Um homem que não tinha lá muita instrução e que após essa suposta abdução retornou completamente mudado, fazendo desenhos e contando histórias incríveis dessa civilização que havia visitado. Ainda quando moleque eu tinha algumas revistas UFO, entre muitas histórias que eu lia e escutava na época, apesar de algumas delas me causarem medo, a de Arthur Berletti sempre foi a minha favorita, devido me trazer uma grande autenticidade. Então para esse vídeo eu resolvi narrar um pouco da incrível história de Arthur Berletti. Muitas dessas histórias que iremos ver hoje são narrativas do próprio livro que ele escreveu, Os Discos Voadores da Utopia à Realidade. Então galera, se você já gostou da ideia desse vídeo, clica aí no like para estar sempre nos motivando a produzir conteúdo para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, clica nesse botãozinho vermelho e se inscreve você também. Dito isso, bora pro vídeo! A história de Arthur Berletti, um tratorista da prefeitura da cidade de Sarandi, no interior do Rio Grande do Sul, tem início em 1958. Mais precisamente no dia 14 de maio, quando passava por uma estrada no interior, já eram 7 horas da noite, e ele seguia por uma propriedade próxima a Passo Fundo, quando viu uma luz muito forte, cerca de 200 metros dali. Vinha eu de regresso do interior já a caminho de Sarandi, e eram mais ou menos 19 horas. Berletti atravessou a cerca e foi em direção à luz, meio relutante, com medo, porém tomado de curiosidade, seguiu. Quando estava a 30 metros da luz, percebeu que tratava-se de um objeto em forma de duas bandejas sobrepostas. Por ser daltônico, não conseguiu identificar as cores das luzes, mas ao aproximar-se mais do objeto, percebeu dois vultos, que imediatamente lançaram um forte jato de luz em sua direção, fazendo com que ele perdesse os sentidos imediatamente. Quando recuperou os sentidos, Arthur Berletti se encontrava amarrado em uma espécie de leito hospitalar. Tempos depois, dois seres o soltaram e o transferiram para outra sala. Arthur apresentava sinais de fraqueza, então trouxeram-lhe uma bandeja com comida e água, e um único talher que servia tanto como garfo e colher. Já alimentado, transferiram-lhe novamente para outro recinto, juntamente com outros seres. Prontamente Arthur tentou comunicar-se com os seres. Tentou em português, italiano e alemão, línguas que dominava, mas foi em alemão que conseguiu se comunicar com um dos seres, que atendia pelo nome de Acork, que a partir dali seria o seu guia. Arthur descobriu então que estava no planeta Akart, cerca de 60 milhões de quilômetros da Terra, distância correspondente ao planeta Marte. Akart, segundo relatou seu guia Acork, era um planeta democrático, sem fronteiras e que as guerras haviam acabado. Seus governantes eram eleitos a cada 3 anos por voto popular. Segundo Arthur, os acartianos têm a aparência muito semelhante a nós seres humanos. Em Akart, os prédios tinham aproximadamente 9 andares e em cada sacada havia marquises para que pequenas naves pudessem ali pousar. A metrópole de Akart possuía cerca de 90 milhões de habitantes, e suas naves eram todas movidas a energia solar. Arthur Berletti permaneceu em solo acartiano por cerca de 10 dias, do dia 14 ao dia 23 de maio de 58. Lá Arthur comeu, bebeu e passeou naquela perfeita democracia planetária. Foi ao banheiro apenas uma vez e tomou um único banho. Segundo ele, a água era um pouco mais leve como habitual, como se fosse uma espécie de gás. Os seres extraterrestres fizeram com que Arthur visitasse diferentes áreas da metrópole, tanto urbana quanto rural. Ele passou tanto por plantações quanto por fábricas, inclusive uma fábrica de discos voadores. Em uma das conversas, Acork alertou Arthur sobre uma possível guerra nuclear na Terra, onde após ela, eles teriam que intervir.
nós temos um aparelho que neutraliza os efeitos maléficos da poeira radioativa, transformando-a em fertilizante para o solo. Em seguida à guerra entraremos em ação, porque se custarmos a agir, a vegetação morrerá nas zonas mais conflagradas, disse o alienígena. Uma das frases de Arthur Belletti que mais chamou minha atenção durante o roteiro desse vídeo foi: "A Terra é azul". Ok, mas o que há de tão surpreendente nisso? O fato é que Belletti disse isso exatamente 3 anos antes do primeiro homem ir ao espaço, no ano de 1961, com o cosmonauta russo Yuri Gagarin, que observando a Terra de sua cápsula disse: "A Terra é azul". No mínimo, intrigante, né? Outra história narrada no livro de Arthur Belletti é sobre um aparelho de comunicação misterioso. Arthur o descreveu da seguinte forma na época: "Sentei-me em uma cadeira e vi um aparelho parecido com um rádio, colocado sobre uma parede e com um vidro de cerca de 30 centímetros. A Cork apertou o botão e ouvi um zunido. Pouco tempo depois apareceu o rosto de uma mulher. Pensei ser uma televisão, mas a mulher falava sorridente e a Cork respondia sorrindo também." O mais intrigante é que durante a Guerra do Iraque em 2003, 45 anos depois dos relatos de Arthur Belletti, os americanos usaram a mais moderna tecnologia de comunicação, o videofone. Após 11 dias, Arthur foi devolvido à Terra, e ele foi deixado muito próximo do local onde havia sido abduzido, cerca de 5 quilômetros de sua casa. Muito debilitado, ele levou 3 horas para percorrer esse caminho, que ele levava em média 1 hora para percorrê-lo. Já em casa, Arthur ficou isolado e trancado por dias, até que resolveu relatar a sua experiência para seus familiares. Imediatamente, Arthur começou a escrever sua incrível história. Foram 422 páginas, que virou um livro publicado em 1967. Como não poderia ser diferente, a história narrada no livro chamou a atenção de muitas pessoas. Ufólogos se dirigiram à pequena Sarandi para saber um pouco mais sobre Arthur. Arthur Belletti faleceu em 1995 e nos deixou com esta incógnita. Teria ele realmente vivido uma experiência em outro planeta? Ou tudo não passou de uma surpreendente história de ficção científica? A verdade é que se Arthur inventou todas essas histórias, desenhos, enfim, devemos considerá-lo uma mente brilhante e à frente do seu tempo. Como poderia um homem em suas condições, morando em uma zona rural há mais de 60 anos atrás, inventar tudo isso? E a que propósito? Em 1958, havia na Terra umas poucas dezenas de bombas. Hoje, temos milhares delas prontas para disparar a qualquer momento. Em 1958, 1/10 da população da Terra passava fome. Hoje, 1/3 passa fome. Onde quer chegar o homem da Terra? Você sabe? Então responda, porque eu sei, mas não posso responder. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aí então o seu like, se inscreve aí no canal e comenta aí, galera. Deixa aí sua sugestão de vídeo, enfim. Valeu, um forte abraço e até a próxima. Tchau!